Olá, querido estudante. Sou o professor Douglas Gomes e venho trazer aqui para você Física todo dia. Hoje nós vamos falar a respeito do problema da curva em um automóvel e a força de atrito. Se você se interessa por esse tema, já deixa o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos como este aqui no canal, se inscreva e aperte o sininho das notificações para saber quando tem um aviso novo. Então vamos à leitura do enunciado do nosso problema? Bom, diz ele aqui que um automóvel percorre uma curva circular horizontal de raio de 50 metros a 54 km por hora. Anote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar é. Já notou que quando se faz uma curva a altas velocidades, os pneus cantam? Eles cantam porque começam a deslizar, e nesse deslizamento, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético. Atrito estático é aquele em que não desliza. Pode haver movimento, o carro se move, mas se as rodas não deslizarem, o atrito é estático. Caso elas derrapem, caso haja deslizamento entre a borracha do pneu e o asfalto, o atrito será cinético. Neste problema, ele quer sem derrapar. Quando ocorre o movimento circular, o vetor velocidade é tangente à trajetória. E existem duas forças atuando sobre este nosso automóvel. Uma delas é a força-peso, que puxa o automóvel para baixo. Por que o automóvel não cai enquanto faz essa curva horizontal? Porque existe uma força de contato feita pela superfície nos pneus. Esta força aqui representada é chamada componente normal do contato entre os pneus do carro e o asfalto. Esta não é a única força de contato que vai existir aqui. Nós sabemos que existe, quando nós fazemos uma curva, uma tendência de sair para fora da curva. A gente se sente jogado para fora da curva quando fazemos a curva. Então, para que este carro não vá para aquele lado, contrário a esta tendência de deslizar para fora da curva, vai existir uma força para dentro da curva, que vai ser o atrito estático. Estático porque nós queremos que não derrape, sem deslizar. Sem deslizamento, atrito estático. Contrário a esse deslizamento, ou aqui no caso, como não vai deslizar, contrário à tendência de deslizamento. Esta força de atrito aqui, que vai apontar para o centro da trajetória, vai ser a única força apontando para cá. Então, ela vai ser a nossa resultante centrípeta. Esta força normal de apoio vai equilibrar o peso, e este atrito será a resultante apontando para o centro. Assim, observe que a gente igualou o valor da normal com o peso, mas o peso é igual a mg, massa vezes gravidade. Então, a normal vai ser igual a m vezes a gravidade, que o problema nos disse que valia 10 metros por segundo ao quadrado. O que vai acontecer? O atrito, então, sobra como resultante de todas as forças. Não tem nada que atue na mesma direção que o atrito. Então, ela será igual a massa vezes a aceleração. Mas acontece que se a força resultante aponta para o centro da trajetória, a aceleração também aponta. Então, a aceleração será centrípeta. A aceleração é centrípeta. E esta aceleração, quando ela aponta para o centro, ela significa que vai mudar apenas a direção da velocidade. Mas a intensidade desta aceleração vai depender de duas coisas: da velocidade com que o corpo está se movimentando. Quanto maior a velocidade com que o objeto se desloca, maior deverá ser a aceleração lateral
que é o que a gente chama de aceleração centrípeta, para que consiga ser feita essa curva. E quanto maior a aceleração necessária, maior deverá ser a força. E esta força é o atrito. Mas, Douglas, qual é o valor desta aceleração centrípeta? O valor da aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Isso quer dizer que, mais uma vez, maior velocidade, mais difícil de fazer a curva. Mas também você já deve ter percebido que fazer curvas fechadas, aquela curva de pequeno raio, também é difícil. Por isso, quanto menor o raio, mais difícil será fazer a curva. Vamos completar as equações? O valor da força de atrito deverá ser, então, igual a m vezes a velocidade ao quadrado sobre r. A velocidade, eu sei quanto vale, 54 km por hora. Mas 1 km por hora é o mesmo que 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, porque quilômetro são 1.000 metros, hora são 3.600 segundos. Por que, Douglas? Porque uma hora são 60 minutos, mas cada minuto são 60 segundos. Então, 60 vezes 60 me dá o resultado de 3.600. De tal forma que se eu dividir em cima e embaixo por 1.000, vou ver que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Logo, para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Fazendo a divisão de 54 por 3,6, o resultado são 15 metros por segundo. De posse desta informação e do valor do raio, nós vamos substituir nessa equação. Substituindo aqui a velocidade por 15, 15 ao quadrado, 225, e aqui o nosso R, 50. Os 225 divididos por 50 vão nos dar 4,5. Então, o valor do atrito vai ser o valor da massa vezes 4,5. Agora, espera aí. Ele quer saber o mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar. A ideia básica é a seguinte: você já montou o valor da normal, você já sabe o valor do atrito. Aí o que acontece? A força de atrito estática, ela atinge um valor máximo de μ vezes a normal. Então, nossa força de atrito é no máximo igual ao valor do μ estático vezes o valor da força normal. Quando você coloca μ vezes a normal, é a chamada força de atrito máxima. Então, nós vamos colocar aqui, substituindo m vezes 4,5 deve ser menor ou igual a este μ estático, que é o que a gente precisa descobrir, vezes o valor da força normal. Mas esta força normal vale m vezes 10. E aqui você já está esperto. A gente pode cancelar o m de um lado com o m do outro lado. Dividindo por 10 dos dois lados, 4,5 dividido por 10 dá 0,45. Menor ou igual ao μ estático vezes 10. Mas eu vou dividir deste lado por 10 e 10 dividido por 10 dá 1. Então eu nem sequer represento. Ajustando o coeficiente de atrito estático necessário para que tudo dê certo, deve ser maior ou igual a 0,45. Douglas, então o que a gente fez para responder este problema e encontrar como resposta o item C de casa? A gente viu que neste movimento a normal equilibra o peso. Então o valor da força normal é o mesmo que o peso, que é m vezes g. A gravidade aqui, nesta questão, é simplificada para 10 metros por segundo ao quadrado. O atrito vai ser a resultante das forças. E esta resultante estará apontando para o centro. Ela será a resultante centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta.
tal aceleração que aponta para o centro é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Fazendo a substituição, nós encontramos uma expressão para a força de atrito. Depois substituímos pelos valores, 50 para o raio e 15 para a velocidade. Assim, nós encontramos que o valor do atrito para que esta curva seja feita deve ser igual a massa vezes 4,5. Mais alguma observação? Sim, a força de atrito depende do coeficiente de atrito. O atrito estático é no máximo igual ao μ vezes a normal. Por essa razão, eu coloquei aqui para a gente na equação que o valor do atrito deve ser menor ou igual a este μ vezes a normal. O μ, que é o que nós queremos descobrir, o coeficiente de atrito estático, a rigor nós queremos o menor valor possível para ele. Então a gente colocou μ vezes a normal, que é m vezes 10. Fazendo isso, cancelamos as massas e encontramos que o valor do μ deve ser maior ou igual a 0,45. Logo, o menor valor que vai satisfazer isso é o 0,45. Eu te pergunto, e se nós tivéssemos um coeficiente de atrito de 0,90, ia dar certo? Ia. Qualquer coisa maior ou igual a 0,45 vai funcionar esse problema. Gostou da nossa solução? Deixe o seu joinha. Quer aprender mais física comigo? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quer fazer um curso de física comigo especial? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria te ver por lá. E não deixe de assistir ao vídeo de força centrípeta. Até mais!